a pergunta de US$ 1 milhão. Como vocês enxergam a extensão nessa pandemia? Que esse momento ele vem realmente nos trazer um aprendizado com essas novas mídias na educação e na comunicação da extensão e com a comunidade. Como é que vocês enxergam isso? Eu quero saber, me deem a resposta. Professora Lebian. Olha, eu já falei muito. Batata quente que ele me sacode, gente. Essa é realmente a pergunta de US$ 1 milhão, viu, Emerson? E eu quero concluir dizendo que, a meu ver, essa resposta nesse momento é impossível, né? Somente o pós-pandemia nos permitirá avaliar quais foram os aprendizados e as descobertas, né, que nós fizemos nesse contexto, né, de realização das atividades acadêmicas por meio das tecnologias, né? E aí, o que eu posso responder nesse momento é que pelo menos é o que eu tenho visto, né, nas reuniões que eu tenho participado no meu centro de educação, com os coordenadores dos projetos de extensão e a nossa assessoria de extensão, é que os nossos professores estão fazendo, sim, um esforço, né, de mudança, de tentar, de se deslocar, né, desse lugar que era uma prática já conhecida por todos nós, para um outro lugar que não era um território nosso, né, que é o território da comunicação, mas que as pessoas estão fazendo esse movimento e estão se arriscando, digamos assim, ao abraçar a proposta de dizer, vamos lá, né, vamos descobrir como fazer essa tradução, como se comunicar com esse público, como alcançar esse público por meio das tecnologias. Então, os nossos professores e os nossos estudantes extensionistas, eles aceitaram o desafio. E eles estão no campo de batalha, né, descobrindo, desbravando esse universo que para nós não é tão conhecido, mas que não é impossível. Eu posso falar da experiência do meu projeto, né, porque a gente reconfigurou as atividades que eram aulas de robótica educacional para as crianças num laboratório que temos no Centro de Educação, que é o Laboratório de Estudos e Práticas Pedagógicas Interdisciplinares. E aí nós reestruturamos para duas ações, que uma é a formação de professores da educação básica para aulas de robótica, e a gente vai estruturar um curso online e vai abrir esse curso, né, para que professores interessados possam fazer o curso online. E nós estamos reestruturando toda a ideia que nós tínhamos de preparar as aulas para as crianças, nós estamos nos desafiando a transformar isso num material didático. A gente está tentando produzir um material didático que a gente vai colocar à disposição de professores também da educação básica que queiram, né, integrar a robótica educacional nos currículos. E aí esse material é composto, né, por um plano de aula, orientações ao professor. Então, assim, foi um desafio. E o desafio começou com a gestão dessas atividades do projeto pelas tecnologias, né? Então, fazer as reuniões virtuais, descobrir os aplicativos que nós iríamos usar para modelar os planos, para construir e-book. Veja, tudo que a gente quer fazer passa pelo uso da tecnologia e dessa linguagem. E a gente tem que ir em busca de entender, né, que tecnologias usar, que linguagem usar, como vamos construir esse e-book, né, como vamos construir esse curso, e a gente aceita o desafio. Então, quando passarmos por ele, né, aí vocês chamam a gente para conversar de novo, aí eu posso dizer para vocês o que é que a gente aprendeu. Minha equipe é formada por 16 estudantes, né, extensionistas maravilhosos, dos quais eu tenho muito orgulho e já quero de público agradecê-los por aceitar esse desafio comigo, e um outro professor que é o coordenador adjunto do projeto, né, que também aceitou esse desafio esse ano comigo, que é o professor Alexandre Macedo, também do Centro de Educação, e nós estamos enfrentando esse desafio e aprendendo muitas coisas com ele. Então, a meu ver, é possível sim.
aprender algumas coisas, sabe? Talvez não façamos o melhor ou o ideal, né? E acho que também é querer um pouco demais no contexto que nós estamos, né? Começando a engatinhar, digamos assim, nessa descoberta que nós façamos o ideal, mas que nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu acredito que não é só a nossa equipe de extensionistas. Eu acho que o nosso conjunto de professores e de estudantes extensionistas, todos estão fazendo o mesmo. Agradeço e encerro aqui as minhas considerações. Então, professor Marcos, está com o senhor agora. Então, veja, a professora Lebian traz uma coisa que é muito bonita, que é a seguinte: eu acho que o aprendizado que a gente tem com essa pandemia, com esse isolamento social que todos nós estamos vivendo, talvez o aprendizado mais significativo seja exatamente a gente não esmorecer e tentar fazer com que a vida ela continue e ela ganhe novas formas, ganhe novos contornos, né? É o desafio da extensão hoje nas universidades brasileiras e aqui na UFPB, quer dizer, não deixar esmorecer essa ideia brilhante e fantástica de termos uma extensão, de termos um braço forte de conversa e de diálogo entre a universidade e grupos sociais, muitas vezes grupos sociais excluídos, né, como indígenas, quilombolas, ou em situação de risco social, pessoas em situação de risco social, né, minorias de uma maneira geral. A extensão, ela não pode perder essa energia. Evidentemente que quando ela migra para o suporte tecnológico, ela pode deixar de lado certas nuances e certas condições próprias da experiência social real, concreta que nós temos, né? O encontro face a face, o abraço, o estar junto, né? O olho no olho, isso nós perdemos, né? Com o isolamento social e com a pandemia. Mas eu acho que a gente pode e deve fazer disso um novo processo, uma nova experiência, sabe? E vocês, nesse caso aí da extensão, estão de parabéns, assim. Eu sei que ficou 1 ou 2 meses, assim, tateando, descobrindo como fazer, né? Se era possível ter uma extensão com suporte técnico, tecnológico, é possível, mas como fazer? Qual é o método para usar isso? Como fazer com que pessoas que estão excluídas socialmente tenham recursos, tenham ferramentas para estar nessa conversa, né? Que possam participar, que possam dar sua contribuição, que possa ser ouvido. É um grande desafio, sabe assim? Eu acho que a gente pode sair desse isolamento social e dessa pandemia da Covid com algumas coisas melhoradas, né? E com o sentimento de que fizemos algo, né? Não paramos, né? A universidade não está parada, a universidade está com aulas no campo da graduação, suas pesquisas estão continuando, estão com ações concretas para o enfrentamento ao Covid-19, né? Estão com ações concretas para o campo da extensão. Eu acho que é isso, a gente ter esse sentimento de que precisamos botar o melhor das nossas energias para trabalhar nesse momento difícil, sabe? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente sai dessa pandemia com coisas para avaliar, para refletir, né? Até com vislumbres novos para essas ferramentas, sabe? Que elas estavam ali, adormecidas, a gente sabia que elas existiam, mas a gente não usava. É mais ou menos como aquele indivíduo que mora em frente à praia e nunca vai à praia, porque a praia está sempre ali. Ele sabe que amanhã vai ter sol, que amanhã a maré vai estar alta ou baixa, mas a praia está ali. Então, ele não vai à praia. Agora,
nós estamos sem mar, nós estamos sem praia. Então a praia começou a aparecer como uma necessidade para a gente, sabe? Percebam essa minha metáfora, sabe assim? As tecnologias estavam aqui o tempo todo. A gente sabia que elas estavam ali. A gente às vezes até subutilizava elas. A comunicação está aí o tempo todo. A gente tem essa consciência, mas às vezes a gente subestima a comunicação, né? Agora que nós perdemos esse lado, que nós perdemos por conta da Covid, nós perdemos essa experiência social concreta, aí é que a gente está começando a saber lidar com tudo isso, sabe assim? É uma humanidade que está se refazendo. E eu acho que a extensão segue esse sentimento, segue essa experiência. Está procurando o seu caminho também, sabe, Emerson? Eu realmente não tenho soluções, assim, dizer, esse é o melhor caminho, essa é a melhor forma de fazer. O professor Lebian tocou no ponto fundamental. A gente vai fazendo e depois a gente vai vendo como corrigir, como melhorar, se deu certo, se não deu certo, sabe? É aquela história do nosso velho poeta Carlos Drummond de Andrade, sabe? Assim, amar se aprende amando, sabe? A gente tem que fazer, a gente tem que vivenciar a experiência para poder olhar para trás e dizer, eu vivi, entende? Eu queria encerrar essa minha fala agradecendo a vocês da extensão pelo convite e só para deixar uma reflexão no ar, eu vou contar uma pequena história muito breve que eu aprendi com um filósofo alemão chamado Walter Benjamin. Ele contava o seguinte, que existia um reino cujo rei era muito digno e muito próximo do seu povo, muito amado pelo seu povo, mas que viveu um processo de guerra e que perdeu essa guerra. Então ele foi obrigado a fugir com o seu filho, muito criança ainda, e os dois se perderam numa floresta. O rei e o filho foram encontrados por uma senhorinha que lhes ofereceu uma casa e uma omelete de amoras para eles recompor suas energias. Então, passado muitos anos, aquele garoto que fugiu com seu pai para a floresta recuperou o reino e era um rei amado pelo seu povo e de sucesso. Mas ele era sempre triste e melancólico e ele não sabia muito a origem dessa tristeza e dessa melancolia. Então ele chamou o seu cozinheiro e pediu o seguinte desafio para o cozinheiro, que o cozinheiro preparasse para ele uma omelete de amoras, tal qual aquela senhorinha que encontrou ele e o pai perdidos na floresta fez para os dois. Aquela omelete de amoras que salvou os dois. Então, se o desafio era esse, se o cozinheiro conseguisse fazer aquela omelete de amoras e restaurar, digamos assim, a felicidade do rei, ele ganharia como prêmio o direito de casar com a filha do rei e a parte do rei. E o cozinheiro, muito sábio, olhou para o rei e disse: Senhor rei, eu sei todos os ingredientes de se fazer essa amora, a maneira de colocar, o tempo certo de colocar cada um deles. Mas o senhor vai ter que me mandar para a norte, porque eu não vou conseguir fazer essa experiência da forma como o senhor tinha. Porque o medo, a angústia, a ansiedade, todos os sentimentos que envolvem uma fuga e estar perdido numa floresta, eu não conseguirei restabelecer para o Senhor. Então o rei olhou para um lado, olhou para o outro e deu o direito do cozinheiro de casar com a sua filha e deu metade do reino para ele. Eu acho que é isso, sabe assim, a gente tem que ter experiência real, concreta, qualquer que seja a experiência, para saber como lidar com ela. Muito obrigado vocês da extensão, viu,
Professora Lebian, a conversa foi muito bonita, viu, Emerson? Muito obrigado pela mediação e a Marcionilha pela lembrança e pelo convite.